Senhores coronéis, hoje, dia 17 de julho, faz 6 anos do falecimento da minha mãe, Josefa das Graças. E minha mãe, ela era professora. Ela foi professora do Grupo da Usina, em Catende, e também foi professora do Estado. E quem conheceu minha mãe, né, quem teve a oportunidade de ter o convívio com ela, Josefa das Graças, sabia que ela era muito engraçada, né? Tinha um jeito muito peculiar, inclusive de dar aula, de sair de situações com os alunos. Ela tinha um jeito muito interessante de dar algumas respostas para os alunos que queriam eventualmente colocá-la em uma situação, né? Então é muito engraçada. E mais uma vez eu estou me valendo aqui do livro de Murilo Crespo, né? Que fala de Catende e fala de uma professora que minha mãe conheceu e que a história dela me lembrou muito o jeito que minha mãe ensinava, né? Até porque manhã também, ela vira e mexe, colocava também apelido nos alunos. Você imagina hoje em dia isso acontecer, né? Ela costumava ter essas coisas também com os alunos. Ela era muito respeitada entre os alunos. Eu me lembro uma vez, de vez em quando eu ia com minha mãe para a aula, ficava esperando lá, e eu ficava todo orgulhoso da maneira como os alunos a tratavam, né? Professor, etc e tal. Tudo aquilo ali me deixava muito feliz. E aqui então eu vou trazer para vocês um excerto, mais uma vez, do livro de Murilo Crespo, que traz essa história que é engraçadíssima dessa professora de Catende, que foi a professora Edith Marinho. Ele diz assim, e aqui com essa história eu quero homenagear, né, também a minha mãe, que foi professora, e que tinha todo esse jeito da professora Edith Marinho. A classe toda atenta que ninguém era maluco. Nada perturbava a paz da sala. Somente a voz da mestra era ouvida. Seu olhar passeava pelo ambiente, tocando pausadamente cada semblante. Cada aluno concentrava a atenção sobre o que era ensinado pela mestra, dada a certeza de que qualquer um deles poderia ser arguído sobre o assunto. Conforme traços físicos ou comportamentais, vários alunos tinham apelidos. Estes eram criados e utilizados pela mestra como instrumento didático e disciplinar. Surtiam efeito no tocante ao aproveitamento escolar, muito embora não seja simples explicar com poucas palavras como se processava isso. Bico de bule, pestana de espanador, sobrancelhão, cabeça de parafuso, inteligência rara, cara de prato raso, metralhadora, Maria Casalogo, espanador da lua, Cosme e Damião, Gogo, sopa quente, tromba de elefante, e por aí seguir. Tais apelidos ficavam restritos à sala de aula. Se a mestra chamasse alguém pelo apelido, mesmo que desse vontade de rir, a classe permanecia toda séria. No âmbito escolar, um aluno não chamava o outro pelo apelido, que ninguém era maluco. Os apelidos eram de uso exclusivo da mestra. Braço de radiola escrevia com a mão esquerda, coisa que não era bem aceita à época. Cara de camarão cozinhado ficava com o rosto vermelho arroxeado quando a mestra lhe tomava uma lição mal estudada. Um outro aluno entregava o dever de classe bem antes dos demais. Fazia tudo muito rápido e muito errado. Era o burro elétrico. Todo aluno queria ser chamado pelo próprio nome. Daí cada qual procurar corrigir defeitos que pudessem dar origem a algum apelido. Talvez nisso estivesse parte da explicação para tanto aproveitamento escolar. Acho que só mesmo a mestra saberia usar proveitosamente tão discutível recurso didático, porque o fazia numa atmosfera amiga,
com austeridade e bom humor, sem humilhar o aluno, protegendo-o dos demais. Certamente teríamos resultados desfavoráveis se tal recurso fosse utilizado por quem não tivesse a habilidade natural da mestra. Hoje em dia, não mais se valeria disso, dadas as transformações por que passou o mundo, mas com certeza não abriria mão de perseguir metas de máximo aproveitamento escolar. Doava-se, lançava-se decididamente a tarefa de fazer com que o aluno se empenhasse na tarefa de aprender. Tive a boa sorte de ser aluno seu nos primeiros anos de vida escolar. Foi no grupo escolar Teófanes Torres, instalado nas dependências do antigo recreatório paroquial. Com ela, ninguém estava isento da ansiedade que antecede uma arguição. Mas, quem bem houvesse preparado a lição, que também se preparasse para ouvir o louvor merecido. A mestra nos conduzia com uma disciplina sem extremos, alternada com momentos de descontração quando se mostrava límpido seu lado humano e generoso. Quando percebíamos que ela estava contente com a classe, procurávamos tirar proveito do seu bom humor, pedindo-lhe algo importante para o nosso recreio. Dona Edith, a senhora deixa a gente jogar bola? Nosso minúsculo campo de futebol era de chão batido, de frente ao Colégio das Freiras. Sempre que ela permitia nosso jogo, também nos proibia de pedir água nas residências, porque na correria do futebol o suor corria de bica, e a água contida em nosso filtro de barro era muito pouca para tanta goela seca em disputa pela torneirinha. Não fosse a proibição da mestra, e alguns alunos iriam às portas das casas para pedir um coco d'água. Mas ninguém era maluco bastante para cometer tal desobediência. Dona Edith, conte uma história para a gente. Das histórias que elas nos contavam, algumas eram fábulas antigas e tinham claro conteúdo moral. Eram aulas sobre virtudes e falhas do caráter humano. Tínhamos nela não só a professora, mas também a educadora, que se lançava com todo o empenho no sublimar e anônimo trabalho de bem modelar cidadãos para o futuro. E é mais por isso que é tratada aqui por mestra. E aqui eu quero parabenizar todas as mestras, todas as professoras, em especial trazer a memória da minha mãe, que foi mestra e que foi professora, e que através dela também me ensinou a gostar das primeiras letras, a gostar de poesia, a gostar de leituras. É isso por hoje. E Nossa Senhora interceda pela alma da minha mãe.